O sistema digestório conta com diversas secreções. Dentro dos conceitos de cada uma delas, nós incluímos submapas conceituais mais detalhados. Porém, de um modo geral, existem várias maneiras de integrar o sistema digestório, e esse mapa maior mostra alguns exemplos disso. O sistema digestório conta com as secreções salivar, gástrica, exócrina do pâncreas e biliar. A secreção salivar é modulada por fatores endógenos, sendo o principal deles a chegada do alimento na cavidade oral, o que estimula essa secreção. Como fatores exócrinos que inibem a saliva, podem se destacar a fadiga, o sono ou até mesmo a desidratação. É importante perceber que tanto a divisão simpática quanto a parasimpática do sistema nervoso autônomo estimulam as glândulas salivares maiores. A estimulação parasimpática é colinérgica e mantém os níveis basais da secreção salivar. A acetilcolina se liga a receptores muscarínicos nas células acinares, o que dispara uma cascata de sinalização, que culmina no aumento do fluxo salivar e também da secreção proteica acinar. Além disso, a estimulação parasimpática tem um efeito trófico sobre as glândulas salivares. Já a estimulação simpática é noradrenérgica e tem um efeito bifásico sobre a secreção salivar. As fibras pós-ganglionares simpáticas secretam norepinefrina, que se liga a dois tipos diferentes de receptores. Uma dessas vias estimula a secreção enzimática, a outra potencializa os efeitos da acetilcolina. A estimulação simpática eleva o fluxo secretor em um primeiro momento. Contudo, devido à vasoconstrição, o estímulo continuado acaba por diminuir a secreção salivar. Por fim, vale destacar a importância da saliva pelo que a sua ausência pode causar. Na xerostomia, que é causada por uma neuropatia congênita ou ainda por lesões do sétimo e nono par de nervos cranianos, ocorre uma falta crônica de saliva. Com isso, consequências graves são esperadas, como lesões nas mucosas, aumento da incidência de cáries e até mesmo processos infecciosos. Passando para a secreção gástrica, essa é responsável pelo início da digestão de proteínas no trato gastrointestinal, e também pela hidrólise de lipídios por meio da lipase gástrica, que já foi iniciado na secreção salivar pela lipase salivar. Essa secreção apresenta três fases distintas em estímulos e quantidade de suco gástrico secretado. Na fase cefálica, o estímulo à secreção ocorre já quando o alimento começa a ser deglutido. Estímulos sensoriais, como o cheiro, a lembrança ou a imagem da comida, podem já ser o bastante para ativar essa secreção. A fase seguinte, a gástrica, é marcada pelos reflexos vagais, reflexos secretores nervosos locais e a modulação da gastrina. Tudo que acaba por estimular a secreção gástrica. Por fim, na fase intestinal, ocorre a secreção de apenas 10% da quantidade de suco gástrico liberado. Essa etapa se inicia com a chegada do alimento no duodeno, e é nela que células enteroendócrinas do tipo D produzem somatostatina, a qual inibe a produção de gastrina, que é produzida pelas células G, células também enteroendócrinas. Ainda sobre a secreção gástrica, essa contém as já mencionadas somatostatina e gastrina, mas também conta com um pepsinogênio, um zimogênio que se ativa em valores de pH inferiores a 5 em pepsina. Essa é uma endopeptidase que degrada proteínas em oligopeptídeos. Já a colecistoquinina é um hormônio do sistema digestório, assim como a secretina, e é produzida pelas células enteroendócrinas do tipo I. A CCK e a secretina estimulam a secreção do pepsinogênio, bem como a secreção de gastrina, e também do íon bicarbonato pelo suco gástrico. Esse íon, além de ser o principal ânion presente na saliva, também é constituinte da secreção exócrina do pâncreas. É pela ação de enzimas presentes no suco pancreático que a digestão das proteínas é finalizada. Além disso, ocorre também a hidrólise de carboidratos, a qual já havia sido iniciada pela alfa-amilase salivar. A colecistoquinina, que estimula a secreção de componentes do suco gástrico, como já foi mencionado, também tem efeito estimulante sobre o pâncreas, assim como a acetilcolina, além de estimular a contração da vesícula biliar, que armazena e concentra a secreção biliar. Dentre os seus componentes, essa secreção apresenta os sais biliares, que auxiliam na digestão dos lipídios ao emulsificá-los, aumentando a superfície de contato para a ação da lipase pancreática. Assim, mais especificamente sobre cada secreção, a saliva é uma importante secreção do sistema digestório e está envolvida em diversos processos, como a gustação, higiene e ação bactericida. Ela é secretada principalmente pelas glândulas salivares maiores, que são as glândulas sublinguais, submandibulares e parótidas. E essas glândulas são estimuladas tanto pela divisão simpática do sistema nervoso autônomo quanto pela divisão parasimpática.
Dentre os diversos componentes da saliva estão proteínas ricas em prolina, mucina, enzimas como a alfa-amilase e a lipase lingual e outras substâncias, como a lisozima e fatores de crescimento. Quando é secretada pelas células acinosas, a saliva é isotônica em relação ao plasma e já tem seu volume definido. Nessa etapa, ela é chamada de saliva primária. Apenas quando passa pelos ductos excretores é que a saliva se torna a saliva secundária. Nesses ductos, há a retirada de sódio e cloreto da saliva, ao mesmo tempo que essa recebe íons de bicarbonato e potássio. Essa reabsorção, que ocorre para formar a saliva secundária, no entanto, é bastante alterada pela sua taxa secretória. Altos níveis de secreção diminuem o tempo que a saliva primária passa nos ductos excretores e, com isso, menos sódio e cloreto conseguem ser reabsorvidos. Já sobre a secreção gástrica, ela contém gastrina, ácido clorídrico, lipase gástrica, pepsinogênio, muco, bicarbonato, somatostatina, fator intrínseco e histamina. O HCl é secretado pelas células parietais, as quais sofrem uma modificação estrutural dependendo do seu grau de atividade. Quando estimuladas, elas apresentam extensivas microvilosidades, formadas pela fusão do sistema túbulo-vesicular com os canalículos excretores. Assim, a secreção de HCl tem uma superfície maior para acontecer, quando a célula é estimulada por histamina, acetilcolina ou gastrina. Essa secreção, assim como aconteceu na saliva, depende da taxa secretória. Em níveis basais, as células parietais liberam pouco hidrogênio e mais sódio. Contudo, à medida que a taxa aumenta, a quantidade de sódio liberado cai expressivamente, assim como aumenta a concentração de hidrogênio secretado. Já a gastrina, que estimula a secreção de HCl, tem a sua própria secreção estimulada diretamente por terminações nervosas, que liberam GRP, e, indiretamente, pela inibição da somatostatina pelas células D. O fator intrínseco, por sua vez, é o único componente realmente essencial do suco gástrico, ou seja, que não tem uma ação que é redundante com a de outras substâncias presentes no trato gastrointestinal. Esse fator está diretamente envolvido na absorção da vitamina B12. O pepsinogênio tem sua secreção pelas células principais estimuladas pelo HCl, o qual diminui o pH do meio, criando um ambiente perfeito para a ativação desse zimogênio em pepsina. Essa, por sua vez, é uma endopeptidase que forma oligopeptídeos. Dentre os componentes mencionados estão ainda a lipase gástrica, que é similar à lipase salivar e degrada triacilglicerídeos, bem como estão presentes na secreção gástrica o muco, o bicarbonato e a somatostatina. A secreção biliar contém sais biliares, que são produzidos pela ação de inúmeras enzimas da família P450 redutase nas moléculas de colesterol. Esses sais biliares são armazenados juntamente com outras substâncias na vesícula biliar, onde ocorre uma reabsorção de água e, dessa forma, uma maior concentração desses sais nesse líquido. Esses sais biliares vão atuar na emulsificação de gorduras, garantindo uma correta digestão e absorção desses lipídios. Posteriormente, essas moléculas retornam ao fígado pela circulação enterohepática, onde serão novamente conjugados e reutilizados. O suco pancreático, que se junta à bile e desemboca no duodeno na região da ampola hepatopancreática, é formado principalmente por dois componentes. O primeiro deles é o componente seroso. Esse é primeiramente formado com caráter isotônico pelas células acinosas do pâncreas. Entretanto, durante a passagem pelos ductos, as células ductais, mediante estímulo da secretina, aumentam a recaptação de íons cloreto e aumentam a secreção de íons bicarbonato, mantendo as concentrações de sódio e potássio inalteradas. Dessa forma, o componente seroso é completamente formado. Os anexos relativos a essa secreção serosa dão detalhes mais aprofundados sobre o tema. Há também no suco pancreático o componente enzimático, e ele, como descrito no anexo, apresenta uma variedade de enzimas proteolíticas, glicolíticas e lipolíticas. Importante ressaltar, entretanto, que o componente enzimático é produzido exclusivamente pelas células acinosas, diferentemente do que ocorre com o componente seroso. Por fim, cabe ressaltar os principais estímulos que a secreção pancreática recebe. A colecistocinina, que é produzida pelas células duodenais mediante presença de gordura e proteína no lúmen duodenal, é carreada pelo sangue e atinge as células acinosas pancreáticas, estimulando a secreção de enzimas digestivas. Também cabe lembrar que a CCK promove um pequeno estímulo para a secreção de bicarbonato pelas células ductais. Contudo, é a secretina, que é produzida pelas células S, mediante presença de ácido no duodeno, que será responsável por aumentar significativamente a secreção de bicarbonato pelas células epiteliais do ducto pancreático.
É válido ressaltar, no entanto, como podemos observar no mapa, que a secretina estimula no pâncreas exclusivamente as células ductais, diferentemente da colecistocinina.